Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Depois de muito tempo distante aqui do nosso canal, estou de volta e trago para vocês hoje essa super aula, certo? Com esse fly aqui, né, para carnaval, beleza? É um fly bem simples, bem prático. Espero não tomar muito tempo aqui, né, para que fique uma aula rápida, ok? Então, só vou pedir de praxe, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva que a partir de hoje vai vir muitas e muitas aulas, certo? Aí no nosso canal, muita coisa boa, certo? Deixe seu like, né, nessa aula para que o YouTube entregue esse vídeo para muitas outras pessoas, né, que estão aprendendo. Enfim, pessoal, então vamos aqui para nossa aula, né? Aqui eu vou estar criando um novo arquivo, certo? Antes de tudo, pessoal, uma dica para vocês. Fique até o final da aula, certo? Que eu vou ensinar como você fazer, né, a arte para o feed, certo? E para o stories de forma prática, certo? Sem que você precise estar remanejando a arte toda de posição, tal, diagramação. É simples, beleza? Então fica até o final da aula que você vai curtir muito essa dica, ok? Então aqui eu vou estar criando um novo arquivo, certo? No tamanho 1080, certo? 1080 por 1350, certo? E vamos criar aqui, ok? Com 300 pixels de resolução, certo? E aqui você pode ativar a prancheta, né? Que a gente vai estar utilizando ela para fazer a adaptação, certo? Do feed para stories, ok? Então a gente vai estar criando aqui um novo arquivo. E aqui agora, pessoal, vou estar fazendo o seguinte, só vou estar copiando aqui a paleta de cor, certo? Para que a gente possa estar utilizando em nossa outra arte, certo? Deixa eu só pegar aqui as cores, ok? Prontinho. Então vamos voltar aqui, certo? Aqui de início eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal, vou estar criando uma cor sólida, certo? Que essa aqui vai ser a base do nosso fundo, ok? E aqui agora eu vou estar criando uma nova camada, B do teclado, certo? Vai ativar a ferramenta pincel. A minha tá achatada porque eu estava utilizando para outra coisa, certo? Mas só você vir aqui nas configurações do pincel, certo? E deixar ela dessa forma, ok? Lembrando que a dureza tem que estar em zero, certo? Para que o pincel não fique duro, certo? Na hora que a gente der o clique na nossa tela, a gente vai apertar X do nosso teclado, que é o atalho para a gente mudar essa cor aqui, certo? Quando você aperta X, ele vai para o rosa, X ele vai para o verde, né? São as duas cores que a gente vai estar utilizando. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou dar um clique dessa forma, foi demais, né? Aqui assim, beleza? E aqui agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Perceba que na arte de cá, né? Ela ficou com esse estilo meio chuviscado, certo? Com essa textura. E aqui pra gente fazer ela é simples, só vir aqui e mudar o Blend Mode para dissolver, certo? Vou descer ela um pouco mais, deixar ela mais ou menos aqui nessa posição, ok? E aqui agora, pessoal, eu vou estar fazendo o seguinte. Vou estar arrastando para cá, certo? Esses elementos eu vou deixar disponível para vocês baixarem aí na descrição, ok? Vou estar trazendo para cá essa palha, certo? E aqui agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Veja que ela está com esse fundo branco, né? Para a gente tirar esse fundo branco, é bem simples. A gente colocou ela aqui na nossa área de trabalho. Logo, ela vem como um objeto inteligente. Então, se a gente der dois cliques nela, a gente consegue abrir o documento dela. Beleza? O documento que é exclusivo dela. Aí agora a gente vai vir aqui nessa ferramenta, certo? Nessa ferramenta aqui de borracha, certo? Ferramenta borracha de plano de fundo, ok? Aqui a gente vai deixar a dureza dela em 100%, tamanho, vamos deixar aqui mais ou menos 90%, certo? E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos escolher essa segunda opção aqui, beleza? A opção amostragem uma vez, certo? E aqui no limite a gente vai colocar não adjacente e a tolerância em 70%, certo? Que aqui agora, se você der um clique em um fundo que é de uma cor só, né, ele vai apagar aquela cor. Ele entende qual é aquela cor que está no fundo e sai apagando ela de todo o projeto, ok? Feito isso, só a gente converter ela em objeto inteligente novamente, clica e arrasta para o nosso projeto, certo? Vamos jogar ela aqui e vamos apagar a imagem que está abaixo, ok? Então fica dessa forma. Vou dar um Ctrl T nela, certo? Vou estar colocando ela mais ou menos nessa posição aqui, vou estar dando uma rotacionada, né? Vou deixar ela mais ou menos aqui assim. Beleza? Lembrando que o projeto não vai ficar 100% idêntico, certo? Mas aqui a ideia é mostrar a base, né, de tudo que eu utilizei lá para que vocês possam estar fazendo o de vocês, ok? Vou dar um Ctrl U nele aqui, né? Vai abrir a matriz de saturação e vou jogar aqui a luminosidade em 100%. Lembrando, pessoal, que é interessante que vocês repliquem essa aula, né?
mas não utilizando os elementos 100% da forma que eu estou fazendo aqui. Interessante que vocês façam da forma de vocês, com cores diferentes, né? Com cantores diferentes, com elementos diferentes, para vocês darem essa incrementada, né? E fazer o projeto de vocês de forma autêntica, certo? Então aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos vir aqui na opacidade, certo? Vamos reduzir a opacidade dela aqui para mais ou menos aqui uns 25%, ok? E aqui agora eu vou dar um Ctrl J, certo? Para a gente duplicar essa camada. Vou arrastar ela para o lado de cá. Ctrl T, botão direito do mouse, certo? E vamos aqui em virar horizontalmente, ok? E aqui agora a gente vai colocar ela nessa posição, certo? Outra coisa também, pessoal, se você puder deixar aí nos comentários, deixe qual é o nível de Photoshop que você tem, né? Se você já está se você está começando, né? Iniciante, se você já é um nível intermediário, se você já é um nível avançado, para que eu possa estar, né, mesclando as aulas aqui para cada um de vocês, certo? Porque para o nível avançado eu posso fazer a aula de uma forma mais rápida, mais interativa, e para o que está iniciando, certo? Você que está iniciando, eu faço de uma forma bem mais detalhada, mostrando todos os atalhos certinho, certo? Para que vocês possam estar aprendendo também, ok? Então aqui feito isso, vou dar um Ctrl G nessas duas, né? Que é a palha. Vou colocar aqui, palha. Lembrando que é interessante que vocês sempre deixem, né? O projeto de vocês é o mais organizado possível. Vou dar um Ctrl G em tudo e vou colocar aqui BG, certo? Prontinho. Feito isso, pessoal, a gente vai estar fazendo aqui agora. Vamos arrastar para cá a logo da Devassa, certo? Que é a logo que eu escolhi para ser a patrocinadora desse evento. Então, a gente vai pegar aqui com ela, certo? Vai fazer a mesma coisa. A gente vai dar 2 cliques, certo? A gente vai vir agora aqui na ferramenta borracha, né? Clica no fundo branco e apaga, ok? Agora a gente vai dar um C, certo? C aí no seu teclado, letra C, e a gente vai recortar, certo? A nossa área de trabalho aqui, beleza? Lembrando que o C, pessoal, é a ferramenta de atalho, né, para o recorte, para a ferramenta de recorte, ok? Converte objeto inteligente novamente, né, e arrasta ela para aqui para outra posição. Essa daqui, essa palha que a gente utilizou, a gente já pode fechar, né? Essa daqui também a gente pode fechar. Agora essa logo do fundo que a gente tinha colocado, a gente apaga, né? Vamos pegar essa daqui que a gente jogou cá, Ctrl U, luminosidade 100% também. Converte objeto inteligente. Na verdade ela já está, né? Então não tem necessidade de a gente converter. Só que um exemplo, como a gente está utilizando aqui, né, um filtro, né, matriz de saturação, o que acontece? Quando a gente der Ctrl T para redimensionar, ela vai mostrar para a gente o objeto original, né, na cor original, na estrutura original dele. Agora, se a gente fizer o seguinte, converter objeto inteligente, ele vai mesclar tudo, né, que todo o filtro que a gente tinha aplicado. E aí agora quando você der um Ctrl T para redimensionar, né, ela não vai estar mais naquele formato, trazendo o formato original dela, certo? Ah, Wellington, mas eu preciso fazer uma alteração lá naquela matriz que eu coloquei. Como é que eu posso fazer? Dá 2 cliques, né? Que a gente converteu ele em objeto inteligente. Aí vai dar um OK aqui e ele vai estar aqui, certo? A modificação que você fizer aqui, automaticamente ele vai fazer lá. Só é você fazer a modificação, dar um Ctrl S, né? Que ele vai arrastar para lá. Isso é uma coisa interessante, pessoal. Trabalhem sempre com um objeto inteligente. Por quê? Você vê aqui que eu redimensionei ele para esse tamanho, né? Se eu der um Ctrl T e redimensionar ele novamente para o tamanho de cá, ele não vai perder qualidade. Por quê? Porque esse objeto inteligente, ele preserva, né, a estrutura do objeto. Agora, se ele tivesse rasterizado, né, rasterizar a camada, o que acontece? Quando você diminui, ele vai compactar a imagem. Quando você aumenta, ele vai trazer aquela imagem compactada novamente. Então, vai ficar pixelada, imagem sem qualidade. Beleza? Então, essa é mais uma dica aí para vocês. Trabalhem sempre com objeto inteligente. Sempre que ideia, né? Às vezes, algum filtro que você vai aplicar ali necessita que o objeto esteja rasterizado. Então, você rasteriza, aplica o filtro, depois você vai, né, e converte em objeto inteligente. Ah, como é que eu sei que um objeto já está em objeto inteligente, né? Uma camada já está em objeto inteligente? Por aqui, ó. Quando ele tiver esse quadradozinho aqui, pequenininho, né, na, na, na imagem da camada, né? Porque ele está em objeto inteligente, certo? Então vamos redimensionar novamente ele para a posição, beleza? Trazer para cá. Como aqui é logo do patrocinador, né? Não tem necessidade dela estar em um tamanho gigantesco. Então vamos colocar mais ou menos aqui assim nessa posição.
E aqui na opacidade, vou reduzir um pouquinho aqui para mais ou menos 60, 70%, certo? Então fica dessa forma. E aqui, né, pessoal, nessas ferramentas aqui você consegue estar alinhando ela ao centro, à esquerda, à direita, né? Aqui ao centro também na questão da vertical, certo? Então, só dá um alinhamento aqui, né, para confirmar que ela está centralizada, certo? Agora aqui qual foi, né, o tema que eu coloquei aqui? Carna, pagodão. Bloco, carna, pagodão. Então aqui eu vou estar digitando, né? Bloco, certo? Vou aqui aumentar o tamanho. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou pegar e vou escolher, né, a fonte Montserrat, que é uma fonte bastante utilizada aí, né, no nosso ramo design. E aqui eu vou estar colocando ela, né, semi-bold, mais ou menos, ok? Vou Ctrl T nela, deixar ela aqui assim, qualquer coisa depois eu mudo. E aqui eu vou botar carna, né, pagodão, ok? E aqui eu vou estar escolhendo a fonte, pessoal. Essa fonte aqui, ó. Deixa eu encontrar ela, né? Coffee. Pronto. Kenyan Coffee, regular, certo? Essa fonte você encontra também na internet, beleza? Facinho, facinho. Não Ctrl T aqui, organizou. Agora aqui, pessoal, uma dica. Para você subir esse parágrafo, certo? Para você subir as linhas, você pode estar subindo, selecionando tudo, né? E dar um Alt, seta do teclado para cima, certo? Ele vai estar fazendo esse alinhamento. Ou você pode vir aqui na ferramenta propriedades, certo? E nessa ferramenta aqui você consegue alinhar da forma que você quer, certo? Então vamos deixar mais ou menos aqui assim, beleza? Agora veja, pessoal, tem uma coisa aqui que me incomodou um pouco, né, quando eu estava fazendo o primeiro projeto, que esse tio aqui, né, do A, que ele fica aqui em cima desse outro A. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos tirar esse tio, né, só selecionar ele, botar um A sem tio normal, beleza? Vamos colocar ele aqui assim, na posição. E aqui agora vou duplicar. Para fazer essa duplicação, pessoal, eu acabei esquecendo de dizer no do bloco, é só fazer, só você pressionar Ctrl e Alt, certo? O Alt é para você fazer a duplicação, certo? E o Ctrl é para você manter, desculpe, Ctrl não, Shift é para você manter ele, né, alinhado, para ele descer na vertical, sem sair da posição. Quando você tira o Shift, você mexe ele para qualquer lugar, beleza? Então Shift pressionado e Alt, a gente vai descer para aqui. Vou dar 2 cliques nele e vou colocar um tio aqui, certo? Para colocar o tio sem letra, é só você apertar 2 vezes, né, no botão de tio, que aí ele vai aplicar 2 vezes o tio, você exclui uma, certo? E aqui agora a gente vai pegar ele e jogar na posição. Vou reduzir um pouco o seu tamanho, né? Vamos aqui assim, vou jogar aqui assim mais ou menos, beleza? Então, feito isso, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai, né, selecionar essas duas camadas, a do tio e a do carne pagodão, beleza? Vamos vir aqui na ferramenta de propriedade e jogar um branco nele, certo? E aí agora eu vou fazer o seguinte, vou subir ele aqui um pouquinho, certo? E o bloco vou jogar para cima, beleza? O bloco vai ficar mais ou menos aqui assim, né? O bloco ele ficou com a cor rosa, né? Então vamos fazer o seguinte primeiro, vamos pegar a ferramenta retângulo, certo? Vamos criar aqui um retângulo nessa posição aqui mais ou menos. Vem, dá aquela alinhada, né? Para manter ele bem alinhadinho. Pega o bloco, né, e joga alinhado também. A gente vai selecionar o bloco, colocar o rosa, né, só que numa tonalidade mais escura. Beleza? E aqui agora foi o que eu fiz. Você vai selecionar as duas camadas, certo? Do retângulo e do bloco. Vamos dar um Ctrl T nela. Vamos, com Ctrl pressionado, né? Arrastar esse vérticezinho aqui para a direita, certo? Para a gente dar uma inclinada. E depois vamos dar uma rotacionada nele, certo? Mais ou menos aqui assim. Beleza? Jogando nessa posição, certo? E agora vamos redimensionar ele e reduzir um pouco o tamanho. Tá? Então, ok. Beleza? Então, feito isso, a gente já adicionou aqui, né? O nosso nome bloco, bem bonitinho. Agora vamos renomear aquele para bloco, né? Agrupar, né? Para agrupar é Ctrl G, certo? E aqui depois de agrupado, pessoal, a gente vai e alinha ele novamente, ok? Mais uma coisa, em cima do retângulo você vai criar uma nova camada. Com o Alt pressionado você vai aplicar essa camada de cima ao retângulo,
certo? Que está abaixo de bloco. A gente vai pressionar B do teclado, certo? Em abre e fecha colchetes, você aumenta ou reduz o tamanho do pincel, certo? Vou jogar aqui uma corzinha branca nele e vou aplicar aqui em cima. Deixa eu ver porque não foi, ó. Porque não foi, pessoal? Porque na verdade a cor que está selecionada é a cor secundária. A gente vai dar um X, né? Para ele ficar em cima. E aqui agora a gente vai aplicar essa cor aqui. Beleza? O branco assim mais ou menos. E agora aqui no preenchimento e reduzir ele. Só para ele dar esse efeitozinho de brilho, certo? Beleza. Feito isso, vou pegar aqui, né? A minha cor primária agora, né? Dar um clique nela e vamos jogar o rosa novamente, né? Pra gente manter a paleta de cor ali. Agora, o Carna Pagodão, certo? Juntamente com o tio, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o preenchimento dele, certo? E vamos reduzir um pouco o seu preenchimento. Deixar mais ou menos 70% igual a logo da Devassa, ok? Agora veja que o tio, né? Ele ficou com essa parte mais esbranquiçada aqui, mas aqui também por causa que ele está em cima do outro. O que, que a gente pode fazer? Duas opções. Podemos pegar, né? O pagodão, descer um pouquinho, certo? Vamos descer aqui um pouquinho de nada, beleza? E agora vamos pegar o tio e vamos descer aqui também, mais ou menos assim. Prontinho, certo? Vou pegar o bloco, vou crescer um pouco mais, beleza? Aqui assim mais ou menos. Vou selecionar tudo, beleza? E colocar aqui tema, certo? Aqui é o logo da Devassa, Ctrl G, ela também e Devassa. Pronto, pessoal. Feito isso, a gente já tem o tema, né, na posição, já temos a logo da patrocinadora na posição, e agora aqui a gente vai arrastar para cá, né, os cantores, certo? Então, vou pegar aqui a foto do nosso cantor Iguinho Lulinha, né, essa primeira atração. Ah, mas Iguinho Lulinha é forró. Tô dando moral aos caras, né, que o cara é da minha região, certo? Meu estado, Sergipe. E agora vou trazer para cá, né, o Léo Santana, que tá fazendo sucesso aí, né? Então, feito isso, a gente coloca ele aqui nessa posição, né? Deixa os dois mais ou menos no mesmo tamanho, certo? Vou reduzir só um pouquinho o tamanho de Léo Santana aqui, né? Para ficar proporcional. E joga na posição. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Feito isso, né? A gente vai criar uma nova camada. Vou selecionar logo os dois aqui. Vou colocar aqui cantores, certo? Agora eu vou criar uma nova camada acima dos cantores. Desculpa. B do teclado, certo? Aumenta o tamanho do pincel, beleza? X, né, para trazer a cor verde para a primária. E a gente vai agora passar aqui, certo? Dessa forma. E vou descer ele um pouquinho, certo? Agora tem que tomar cuidado para não ficar aparente, né? Essa parte recortada aqui embaixo. Então a gente vai fazer o que, né? Achei que ele sumaçou demais. Então vou dar o Ctrl T, Shift pressionado, certo? E vou descer ele um pouco para baixo, beleza? E vamos subir ela aqui um pouquinho assim. Pronto. E agora eu vou B do teclado, né? E vou completar essa parte aqui de baixo. Pronto. Feito isso, vou criar uma nova camada, novamente. B do teclado novamente, com verde, certo? E vou pintar aqui, né? E agora eu vou botar o modo mesclagem dissolver, para ele fazer o rabisco em cima também, certo? Eu vou descer aqui para baixo, beleza? Vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, certo? Esse daqui, né, pessoal, é uma boa estratégia para vocês utilizarem nas artes de vocês, principalmente nessa parte de carnaval, né, que ele dá esse efeito de glitter, né? Esse efeito aí, como se fosse glitter, beleza? Então, feito isso, né, nossa arte vai pegando forma, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Aqui, certo? A gente vai tratar a imagem dos nossos cantores, certo? Fazer um tratamento bem básico, bem rápido, né? Mas que dá para você estar utilizando aí nas suas artes de forma prática, ok? Lembrando que essa aula aqui é uma aula, né? Eu diria de iniciante a intermediário, certo? Não é uma aula avançada, onde vai ter tratamento de pele, nada desse tipo, beleza? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, pega a nossa tração em linha, Ctrl Shift A para a gente abrir o Camera Raw, né? O plugin.
Esse plugin, se eu não me engano, ele está disponível a partir do Photoshop 2020, certo? E aqui a gente vai fazer o seguinte, tem algumas ferramentas aqui que dá para a gente estar utilizando. Aqui normalmente aumenta um pouco a claridade, certo? Aumenta um pouco o desembaçar. Se você quer aprender mais de câmera RAW, tem uma aula minha aí, certo? No canal falando só sobre câmera RAW, beleza? E aqui agora a gente vai diminuir um pouquinho os realces, né? Pra gente tirar esse brilho que tá estourado, beleza? Inclusive, se você quiser ver as cores que estão estourando, você pressionando o Alt, né? E reduzindo aqui, você consegue ver, né, as cores que estão estouradas. O que está em vermelho está estourado, certo? Então, aqui eu vou só reduzir um pouco os realces, beleza? Pra gente trazer aquela tonalidade da pele novamente, certo? Vou ajustar aqui assim. Pronto. Desembaçar, né? A gente já apliquei. Vou aplicar ele mais um pouquinho, só para trazer um pouco mais ainda as cores. Aqui na nitidez, certo? Vou estar aumentando um pouco a nitidez, já que essa imagem não está com tanta qualidade, né? Eu peguei essa imagem da internet e ela veio sem qualidade. Não encontrei muitas imagens deles dois, né? Em alta resolução. E aqui de luminosidade, a gente vai estar aumentando um pouquinho a luminosidade, né? Para gente tirar os ruídos. Vamos dar um OK, certo? Basicamente a gente já fez a primeira parte da edição, né, nas fotos dos cantores de Lulinha. Agora a gente vai vir agora no Léo Santana, Ctrl Shift A também, certo? Mesma coisa. Aplica um pouco de claridade, né, para ele trazer esse contraste entre as cores, né? Desembaçar um pouco, né, para ele tirar a gama, né, um pouco da gama da imagem. Vou pegar aqui os realces, reduz um pouco os realces, né, para não ficar com a imagem muito estourada. Beleza? E no mais é isso, certo? A imagem de Léo Santana tá com alta resolução. Eu não vou aplicar exposição porque eu acho que o brilho dela já tá legal. Beleza? Então vai ficar mais ou menos assim. Aqui agora vamos na Lighting linha novamente. Ctrl U para a gente abrir a matriz de saturação. E agora algo interessante aqui, pessoal. Se a nossa imagem são cores vivas, cores fortes, né, cores quentes, então o nosso cantor também tem que estar com essas cores, certo? Com uma tonalidade mais quente, beleza? E para isso a gente faz o que? A gente pode selecionar ele, Ctrl U, né? E agora a gente vai vir aqui e arrastar um pouco a matiz para a esquerda, certo? Você vê que o rosto, né, vai pegando a tonalidade mais avermelhada e vou aumentar um pouquinho, né? Saturação, pouca coisa, certo? Inclusive a saturação, essas coisas vocês conseguiriam mudar também aqui no filtro do Camera Raw, certo? Aqui tem vibração e saturação, beleza? Inclusive vou aumentar um pouco a vibração dele aqui, pouca coisa. Pronto. Agora a imagem de Léo Santana, vamos pegar ela também, certo? Ctrl U e vamos arrastar um pouco para cá, né? Para trazer essa tonalidade mais avermelhada, beleza? E aumentar um pouquinho a saturação, não muito também, certo? Tudo demais é exagero. Pronto. Já ficou já de uma forma que eu acho que é o ideal para esse projeto. Beleza? Aqui agora eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou pegar a imagem de linha, né? A gente poderia deixar dessa forma que também tá bonito, né? Teria o azul, o verde, o rosa, o amarelo, o branco. São cores que o carnaval é isso, né? São várias cores. Mas eu optei na arte de cá deixar tudo branco, porque para ensinar vocês, né, realmente como vocês podem estar alterando nessas cores para deixar mais harmônico. Até aqui agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai duplicar essa camada, né, de linha. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte agora. Vai dar um Ctrl Shift A, certo? Vamos reduzir, né, a saturação dessa imagem. Vamos aumentar a claridade, desembaçar, certo? Aumentar também, né, a exposição, beleza? Fazemos aqui assim, certo? E agora a gente vai dar um OK nessa imagem, beleza? Vamos criar uma máscara de camada nela, né? Vamos dar um Ctrl I para a gente inverter essa máscara de camada. Desculpa, eu acabei abrindo aqui o teclado digital. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui, né, a máscara de camada. Agora feito isso, B do teclado, certo? Vamos reduzir o tamanho, né, do pincel. Vamos aumentar a dureza do pincel, certo? Para a gente aumentar a dureza do pincel, é só você pressionar Alt e botão direito e arrastar para cima ou para baixo. Aí você vai estar aumentando ou reduzindo a dureza. Ou só vir aqui, né, nas configurações e reduzir ou aumentar a dureza do pincel. Beleza? Quando você vai trabalhar com máscara, né? Você trabalha com duas cores, preto e branco. O preto, ele apaga
a imagem, certo? E o branco, ele revela a imagem. Então, como a gente já colocou, né, a máscara na cor preta, para a gente revelar a tonalidade branca que a gente quer aqui nessa parte amarelada, a gente vai estar trabalhando, certo, com o pincel na cor branca. Então, vamos dar um X, certo? Ele vai mudar para cor branca. E aqui agora a gente vai estar só fazendo, né, a pintura nessa parte que está em branco, beleza? Então, a gente vai vir contornando, trabalho de paciência, certo? Quanto mais tempo você demorar aqui, beleza? Mais fidelidade você vai ter, né, no seu projeto, certo? Mais qualidade. Então, então a gente ativa novamente aqui e vê se está tudo ok, né? Para mim ficou bom, certo? Aqui agora a gente vai fazer a mesma coisa no de Léo Santana. Porém, do Léo Santana, veja que interessante. A cor azul só está presente na camisa. É diferente do de Iguinho Lulinha, né? Que a cor amarela também está presente no rosto, certo? Então, quando a gente tira a saturação, acaba tirando do rosto também. Desculpa. E aqui de Léo Santana, o azul só está presente na camisa, não tem em outra parte. Então, a gente não precisa duplicar essa camada. Vamos fazer isso no Camera Raw, porque o Camera Raw ele vai permitir que a gente aumente também a luminosidade, né, na tonalidade azul. Então, a gente vai vir aqui, certo, no ajuste de cor, beleza? Vamos vir aqui em saturação, azuis, certo? Vamos retirar. E agora a gente vai vir agora na luminescência e essa tonalidade de azul, a gente vai aumentar, certo? Água também. Pronto, assim a gente vai estar, né, adquirindo aí, né, a cor branca para a camisa dele, certo? Se você quiser fortalecer um pouco isso, você pode vir aqui, né, em brancos e aumentar um pouco mais ainda, né, os brancos. Dá ok, fechou. A gente consegue ter a camisa dessa forma, certo? Então, pessoal, vocês viram aí que é bem prático, né? Na verdade, não é tão prático, mas é simples, certo? Você fazer essas alterações. E de forma diferente, né? Você viu como eu fiz a de Léo Santana, de uma forma mais automática, e a dos outros cantores, né? De uma forma mais manual. Feito isso, pessoal, aqui agora a gente vai estar fazendo, né? O restante das coisas para a gente finalizar nosso projeto. Aqui agora a gente vai estar colocando, certo? A data. Vou colocar uma data aqui, suposição, né? Vou colocar aqui sábado, tonalidade. Vamos pegar aqui o rosa, certo? E vamos jogar ele aqui para cima de tudo. Essas duas camadas em verde aqui, né? Vou colocar ela, agrupar ela como vinheta, certo? Que é a parte de cima aqui. Pronto. Agora, sábado, né? Vamos colocar aqui 3 barrinhas, certo? Vou colocar aqui 18.FEV, certo? Fevereiro. 3 barrinhas novamente, certo? E o horário do evento. Botar 16 horas, né? Normalmente o bloquinho sair pela tarde. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar essas 3 barras, né? Com alto pressionado e seta para a esquerda, a gente vai reduzir o espaçamento entre elas, beleza? Vamos deixar ela mais ou menos assim. Selecionar elas também aqui, vou colocar no lugar dessa. Pronto. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai estar reduzindo elas, certo? O tamanho. Na verdade, eu vou reduzir o tamanho delas não. Vou aumentar o tamanho 18 de fevereiro. E depois diminuo por completo. Pronto, vamos deixar dessa forma, certo? E o 18 de fevereiro eu vou colocar numa tonalidade mais forte. Vou pegar a tonalidade aqui do bloco, certo? Ficar dessa forma. Vou reduzir um pouco o seu tamanho agora, beleza? Mais embaixo, certo? E vamos centralizar. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Essas 2 barrinhas, essas 3 barrinhas, eu vou colocar ela na cor branca. Só para dar um detalhezinho a mais, certo? Feito isso, agora a gente vai fazer o seguinte. Pega a ferramenta texto, certo? Vamos colocar aqui agora seu endereço. Aqui, rua tal,
estado, número 15. Vou colocar aqui agora cidade. Pronto. É um endereço fictício aqui só para a gente tá colocando, certo? Vamos selecionar ele agora, vamos escolher, né, a Montserrat, beleza? A Montserrat regular. Vou aumentar o seu espaçamento entre linhas, certo? Vou reduzir o seu tamanho, beleza? O endereço também não precisa estar em um tamanho gigantesco. Vou juntar um pouco mais, certo? Vamos alinhar no centro. E aqui agora eu vou fazer o seguinte. Vamos criar um retângulo ao redor dele, beleza? Vamos alinhar ele ao centro. Bota ele abaixo da camada do texto, certo? E aqui na cor, a gente pode manter o branco mesmo, não tem problema. Só pegar aqui agora mesmo o preenchimento dele, reduzir um pouco. Deixar mais ou menos assim. E a rua, o endereço, então eu pegar o verde, certo? Só que numa tonalidade mais escura. Pronto. Feito isso, já tem o endereço, já tem a data, né, do evento. Vou estar aumentando um pouco mais, certo? Agora veja. Muito provavelmente na arte de vocês, né, vocês vão ter outras informações para estar adicionando. Essa daqui, como é uma arte fictícia, né, fica muito espaço vazio. E aí, como é que a gente vai estar ocupando esses espaços, certo? A gente vai estar arrastando para cá, né, essa caixa de som, beleza? Vamos reduzir o tamanho dela, jogar ela mais ou menos nessa posição, certo? Vamos agrupar ela e vamos agrupar esse outro texto cá de cima, né, como endereço. Vamos agrupar esse texto aqui como data, certo? E esse outro agrupamento que a gente fez, caixas de som, certo? E agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vamos dar um Ctrl nele, na tonalidade azul, certo? E vamos modificar esse azul. Vamos tentar trazer para uma tonalidade mais puxada por rosa ou por verde, certo? Vamos mudar, na verdade, os cianos. É isso mesmo, ciano. Vamos trazer ele para a cor rosa. Se eu não me engano, o outro foi rosa que eu coloquei. Isso mesmo. Então vai ficar mais ou menos assim, certo? Só que eu vou aumentar um pouquinho os cianos para assim, certo? Só para ele puxar um pouco a tonalidade desse rosa, né, na nossa paleta. Agora vamos fazer o seguinte com ele, pessoal. Filtro, certo? Desfoque gaussiano. Vamos reduzir um pouco esse desfoque, né? E mais ou menos. Filtro, desfoque de movimento. Vamos aplicar um desfoque aí de mais ou menos 25, certo? Com um grau de 48, mais ou menos. Beleza? Vou aumentar um pouco mais o desfoque gaussiano dele, certo? Deixar ele com 4. Desfoque. Perfeito. O desfoque de movimento eu vou reduzir um pouco. Deixar com 10. Com 15. Pronto. Fechou. E aqui agora, pessoal, vou estar fazendo o seguinte. Ctrl T, certo? Virar horizontalmente. Reduz um pouco o tamanho. Vamos colocar nessa posição mais ou menos, certo? Agora aqui, pessoal, veja só o seguinte. Vou dar um Ctrl T e vou girar um pouco mais. Assim, esticar também, vou dar um Ctrl T e vou girar um pouco mais nessa posição. Pronto. Agora veja só, pessoal. Tem uma coisa que eu acabei esquecendo, né? De informar vocês no começo, né, dessa aula, que é o seguinte, que é a dica principal, né, a dica primordial para que quando você finalize o seu projeto você consiga transformar ele para stories, certo? Que é fazer o quê? Fazer o seguinte, antes de tudo isso que eu fiz, certo? Você vai fazer o seguinte, você vai criar um retângulo, certo? Nesse retângulo a gente vai colocar o tamanho dele em 1080 por 1920, que é o tamanho para stories, certo? Agora a gente vai alinhar ele aqui em cima, beleza? Na parte de cima, dá um Ctrl T,
certo? E vamos reduzir o seu tamanho. Alinhou com a parte de cima. E também vai aumentar ele para alinhar com a parte de baixo. Dá um Enter e alinha ele, né, ao centro. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte, vai arrastar a linha guia para aqui. Para arrastar a linha guia, se você não estiver mostrando essa parte, a régua, né, você dá um Ctrl R que ela ativa a régua, Ctrl R ela desativa, certo? E clica na régua e arrasta que você vai trazer a linha guia. Coloca do outro lado, pode deletar esse retângulo. Pronto. O que acontece? Quando você for transformar para o Stories, né, você vai dar um corte nessa linha e nessa linha. Logo, tudo que for de informação do seu projeto, certo? Informação principal, você coloca dentro dessa mais segurança, né? Dessas linhas, para que quando você faça o recorte, você não perca ela ou tenha que diagramar novamente, beleza? Então vai ficar dessa forma. E aqui agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte: selecionar os dois. Na verdade, abrir aqui a pasta dos cantores, vou selecionar todos eles, vou agrupar. Vou descer ele aqui, certo? Vou vir aqui em FX, sobreposição de cor, certo? E agora na sobreposição de cor, a gente vai colocar um branco, beleza? Branco. Vamos arrastar ele aqui assim, branco e verde, botei no outro. Agora a gente vai clicar e arrastar ele novamente, né? E agora esse a gente vai descer para cá, né? Que ele vai ficar embaixo. Vamos abrir aqui, né? A caixinha de efeitos, sobreposição de cor. Seleciona o branco, né? E clica no verde. Pronto. Vamos ter isso aqui, esse detalhe, certo? Esse detalhe é bastante utilizado nesse tipo de arte, certo? Arte de carnaval, artes que sejam pelo dia, né? Que são artes que a gente trabalha muito com esses elementos. E aqui vamos descer um pouco mais o branco. Pronto, aqui assim. Perfeito. Pronto, pessoal. Nosso projeto está praticamente, né, finalizado. Que agora o que a gente vai estar fazendo? Vou pegar a pasta cantor, né, a principal. Vou aumentar um pouquinho o tamanho deles, certo? Que é assim. E que eu também possa descer também um pouco a vinheta, certo? Então eu vou pegar agora a ferramenta vinheta, né? Vamos descendo um pouquinho, beleza? Aqui assim mais ou menos. Prontinho, pessoal. Feito isso, aqui agora a gente vai para o processo de finalização, certo? Que é trabalhar mais essa questão da ambientação, beleza? Eu vou dar um Ctrl S, né, só para manter ele salvo. Salvo aqui como aula, sempre importante. Feito isso, pessoal, agora a gente vai trazer para cá, certo? Esse elemento aqui, que é o elemento de poeira, certo? Uma textura de poeira, né? Que a gente vai estar aplicando ela. E a gente vem aqui no modo de mesclagem e aplica subexposição linear, certo? Vamos reduzir um pouco o seu preenchimento, deixar mais ou menos 70%, certo? Vou criar uma máscara nela, B do teclado, aumenta essa máscara, certo? Vamos deixar ela com a dureza em 0, beleza? Vamos aumentar um pouco mais o tamanho do pincel e vamos apagar aqui X, né? Porque ele estava em branco, vamos botar em preto e vamos apagar aqui do rosto, né, dos cantores, certo? Pronto, pessoal. Outro elemento que a gente utilizou aqui, e eu acho que eu não deixei salvo aqui, não está aqui, mas aqui é o seguinte, vou aqui na minha pasta, certo? Pegar essa fita aqui, né? Vou jogar nessa posição, rotacionando um pouquinho, aumenta um pouco, beleza? Vou jogar aqui em cima do cantor, vindo linha, certo? Aqui mais ou menos, beleza? Vou dar um Ctrl U nela, vou trazer ela para essa tonalidade de rosa, beleza? Mais ou menos aqui assim, menos 75, certo? Vou aumentar um pouco o seu tamanho, pouca coisa também. Vou agrupar essa textura aqui, né? Pra gente não, pra gente manter o projeto organizado, certo? E nesse daqui a gente vai fazer o seguinte, vai arrastar para cá a logo, né? De Iguim Lulinha, que por sinal também eu não encontrei na internet e eu dei um jeito de pegar ela aqui de outra arte. Pronto. Arrasta ela para cá, certo? E ela vai estar para vocês, né, em 100% opacidade. Não vai ter essa mesclagem aqui que eu vou ensinar para vocês agora. Pronto. Que agora como funciona aquela mesclagem, né?
a gente vai fazer o seguinte, vamos reduzir um pouco aqui, né, para 70%, certo? Mais ou menos aqui 70%. Pronto, ele vai ficar com essa tonalidade, né? Puxando para o rosinha do fundo. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, dá 2 cliques aqui na camada e a gente vai arrastar com alto pressionado, certo? Esse botãozinho aqui para a esquerda, certo? Para ele ir mesclando com o fundo. E agora a gente vai arrastar esse de cá, certo? Para ele dar uma mesclada. Pronto. Perfeito. Ah, porque pressionar alto? Porque se a gente não pressionar alto, quando a gente puxa, ele vem os dois juntos, certo? Quando você pressionar alto, ele separa. Ok. Pronto. Já tem aqui a logo de Lulinha, certo? Dá um Ctrl G, Ctrl T. Reduzir um pouco o seu tamanho, jogar aqui assim mais ou menos. Certo? E agora, Ctrl e Alt pressionado, a gente vai duplicar essa camada aqui para baixo, certo? E nesse a gente vai apagar a logo de Lulinha, né? E vai trazer para cá de Léo Santana, beleza? De Léo Santana eu vou fazer o seguinte, vai rasterizar essa camada aqui mesmo, certo? Vai vir com a ferramenta, apaga isso, converte objeto inteligente, Ctrl U, bota na cor branca, 100%, vamos descer aqui, reduzir um pouco o seu tamanho, certo? Colocar ele aqui mais ou menos nessa posição. Mesma coisa. Reduz meu preenchimento 70%. 2 cliques na camada. Arrasta esse ponto para cá, pressionando alto, né, para ele mesclando. E agora a gente vem com outro, vai mesclando também. Certo? Mais ou menos aqui assim. Dá um OK. Pronto. Dessa forma ele fica parecendo, né, que ele faz parte, né, da fita. Certo? Porque a linha ela aqui. Agora vamos pegar essas fitas. Era para ter feito isso antes, eu acabei me perdendo. Vamos pegar a ferramenta de seleção, né? E vamos fazer uma seleção aqui. Essa posição mais ou menos. Aqui assim. Aqui assim. Pronto. Mito. Não vamos fazer com seleção. Vai fazer achatando essa imagem mesmo. Vai pegar essa imagem, né, da fita, Ctrl T nela e vamos achatar um pouco o tamanho dela. Certo? Para que ela fique dessa forma. Mesma coisa no Diguinho no Linho. Vamos pegar ele. Ctrl T, Shift pressionado, e a gente vai achatar um pouco essa imagem. Pronto, para que ela fique dessa forma, certo? E aqui eu vou aumentar um pouco mais. Assim. Perfeito. Prontinho, aqui a gente já tá com as duas logos, né? Vou colocar aqui logo. Logo. E L, certo? E no linha. Esse daqui eu vou colocar logo. Logo. Léo. Seleciono os dois. Vou colocar aqui logo. Cantores. Pronto. Perfeito. Certo? E aqui agora a gente vai fazer o seguinte para finalizar, né? Vou descer essa logo para baixo, textura. Beleza? Aqui agora a gente vai aplicar, certo? Alguns efeitozinhos, né? Pra gente finalizar o projeto da melhor forma possível. Beleza? Aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma nova camada, certo? B do teclado, aumenta o tamanho do pincel, beleza? Vamos arrastar ele aqui pro branco, certo? E a gente vai criar um ponto de luz aqui em cima, certo? E aqui agora a gente vai fazer o que com ele? Só reduzir o seu preenchimento, deixa aqui mais ou menos 20%, certo? Vamos criar uma nova B, reduz um pouco o tamanho do pincel, mas aqui em cima, clica novamente e só reduz ele um pouco mais de novo, certo? Mais ou menos em 40%. Dá um Ctrl G, colocar aqui luz cima, certo? E aqui a gente tem a luz de cima, certo, pessoal? Tem essa luz aqui de cima. Aqui agora o que a gente vai estar fazendo, certo? Vou criar alguns pontos de luzes, certo? Em nossos cantores, beleza? Para isso a gente vai estar criando a nova camada, B, certo? X, certo? Para pegar o rosa. Dá um clique no centro, beleza? Agora a gente vai dar um X, né? Para pegar o branco. Reduz o tamanho do pincel e dá outro clique aqui no centro. Beleza? Aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar um modo de mesclagem para divisão.
beleza? E aqui a gente vai botar um aqui, certo? Mais ou menos, beleza? Vamos botar outro aqui assim, no pescoço de Guinholinho aqui, os dois, né? Vamos trazer outro, vamos colocar aqui no braço, certo? De Léo Santana, vamos ver se cabe mais um aqui, mais ou menos essa posição. Pronto. Vamos pegar os quatro, certo? Vamos reduzir o seu preenchimento. Vai ficar também muito forte, beleza? Feito isso, Ctrl G, temos aqui os pontos de luz, certo? Pontos de luzes. Pronto. Pontos de luz, né? É o correto. Pronto. Feito isso, pessoal, que agora a gente vai para a finalização, certo? Que a gente vai fazer o seguinte. Vamos selecionar aqui essa opção de efeitos e vamos botar em pesquisa de cor, certo? E aqui eu costumo dar sempre uma pesquisada, né? Em alguns efeitos, em alguns looks, né? Que encaixem com o nosso projeto. E aí eu escolhi esses 3 strips, certo? Vamos reduzir aqui o seu preenchimento. Beleza? Vamos colocar aqui mais ou menos 20%, certo? Vamos só aplicar outra pesquisa de cor. Vamos ver o que a gente acha interessante, certo? Esse daqui também fica interessante, o Focolos, só que bem pouquinho, certo? Nesse caso aqui, pessoal, não é muito interessante estar forçando muito nas pesquisas de cor, por quê? Porque na verdade aqui a gente está trabalhando com cores, né? Cores vivas, cores já pré-definidas, então não é muito interessante estar aplicando muita pesquisa de cor, porque senão ele vai mudar, né? Modificar as cores do nosso projeto, entendeu? Então eu costumo, nesse tipo de projeto, utilizar bem pouquinho, né, a pesquisa de cor. Pronto, tem 3 pesquisas de cores aqui, certo? Vamos dar um Ctrl G aqui, vamos colocar FX, beleza? E aí ficou a diferença. Pouca coisinha, porque o intuito desse FX aqui, né, dessas pesquisas de cores, não é mesmo modificar muito, certo? Só dar um ajustezinho. Beleza? Agora eu vou dar um Ctrl Alt Shift E para a gente mesclar todas as camadas que estão ativas. Vamos converter o objeto inteligente, dar um Ctrl Shift A para abrir o Camera Raw, certo? Aqui eu vou aplicar um pouquinho de claridade, certo? Um pouquinho de desembaçar, né? Vou aplicar um pouquinho de vibração, coisa pouca, né? Para não forçar muito. Vou vir aqui em nitidez, aumentar a nitidez, para mais ou menos aqui uns 20, certo? Vou vir aqui em granulado, colocar uns 7, 6, 7 de intensidade granulada, certo? Pronto. E assim, né? Fica nosso projeto. E depois finalizado. Só que aqui ele tirou um pouco dos ruídos do fundo e eu quero que ele mantenha um pouco. Aí eu vou fazer o quê? Vou reduzir um pouco, né, o seu preenchimento, mais ou menos 50%, mais ou menos 60%, certo? Então, assim fica, né, o nosso projeto depois finalizado. E aqui agora, Wellington, como é que eu faço para converter ele para o formato Stories? Seleciona ele, certo? A prancheta aqui em cima ou aqui, certo? Alto pressionado, a gente clica e arrasta. A gente duplicou essa prancheta. Aqui agora é só pegar aí, arrastar para cá, para cima da linha, guia. E pronto. A gente tem agora feed e stories. E como funciona para exportar, né? Pranchetas. Para exportar essas pranchetas, você vai vir em arquivo, exportar pranchetas para arquivos, certo? E aqui você vai escolher o local, certo? Colocar o nome para o seu projeto, beleza? E aqui no tipo de arquivo você coloca PNG 24, certo? Muito provavelmente o seu vai estar PSD, você coloca PNG 24, beleza? E só executar. Lembrando que é interessante que você não deixe, né, nenhuma das pranchetas selecionadas, porque senão ele vai exportar, vai vir com essa opção ativa, exportar prancheta selecionada. Aí caso ele esteja selecionado, você desativa, beleza? Ou, se sua intenção for exportar apenas uma das pranchetas, você seleciona que você quer exportar e mantém ele ativo e depois só executar, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, certo? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, é o mínimo que você pode fazer para me ajudar, beleza? E me siga também nas redes sociais, o Wellington Design. Beleza, pessoal? Agradeço muito por você ter ficado até aqui. Deixe nos comentários, fique até o fim, né? Que é para eu saber se vocês assistiram realmente essa aula. Repliquem ela com elementos novos, com cores novas, com cantores novos, certo? Com tema novo, certo? E me marque lá no Instagram, beleza? Que eu vou estar dando uma olhada em todos os projetos.
certo? Brigadão, valeu, fui.